Pessoal, bom dia novamente. Então, vamos começar essa live aí sobre resposta da demanda, como o Casadei explicou aí os objetivos. A Bracel faz parte da nossa o nosso trabalho aqui. Nossos associados estabeleceram isso no ano passado, a gente tentar discutir alguns assuntos e disseminar conhecimento, então vai ser muito legal. Temos aqui a satisfação de contar com o palestrante, com o Giovanni Santos. Acho que quase todos conhecem, o CEO da Grid Experts Energy Consulting. Foi diretor da Timos e é professor visitante na Universidade de Rondônia e membro do SIGRE, entre outras atividades que ele desenvolve. A Evelina Neves está aqui representando o ENS, o Cristiano, que, como o Casadei falou, não pôde comparecer. A Evelina é especialista em assuntos regulatórios e procedimento de rede do ENS, tem uma longa carreira. Eu não vou falar a sua idade, Evelina. Você tem um tempinho aí no setor elétrico, CCE, a gente se conhece há muito tempo, Timos também. E o Vitor é o diretor de energia elétrica na Abraço, Associação dos Grandes Consumidores de Energia, Consumidores Livres. É também, eu acho que conhecido por todos aí, Evelina e Vitor serão os debatedores. Dito isso, Giovanni, por favor, a palavra está com você. Obrigado pela presença mais uma vez. Pessoal, bom dia. Queria agradecer aqui a Bracel, né, o Casadei, o Fred aqui conosco também, o Rodrigo, né, que hoje está nessa missão tão importante aí de participar, né, dessas audiências públicas aí da 1304 e os outros diretores também da Bracel. Sempre um prazer, uma satisfação estar aqui podendo contribuir com as discussões setoriais, né, principalmente num tema muito relevante hoje, né, que é a questão da resposta da demanda e como é que ela está acoplada isso, como é que isso está acoplado na questão da transição energética, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Todos estão vendo aí? Estamos, Modo todo- apresentação? Beleza. estamos vendo. Tá. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, pessoal, de um overview, né, sobre a questão da resposta à demanda, algumas oportunidades e desafios também que a gente traz aí, né, não só das discussões do SIGRE, discussões do I3E também e outras discussões internacionais, né. Tive a oportunidade de estar no SIGRE Canadá há 2 semanas mais ou menos, também falando um pouquinho sobre veículos elétricos, né, que é uma parte importante aí de redes e também está conectado com a resposta da demanda aqui, né? E só para fazer uma guisa de introdução breve aqui, né, para quem não me conhece, sou Giovanni, trabalho aqui hoje na Grid Experts, né, que é uma empresa de consultoria do setor elétrico. Tem mestrado pela Poli USP, lá em Mercado de Energia, estou terminando o doutorado agora também com o professor Dorel. Sou engenheiro eletricista de formação, com especialização em sistemas de potência, né? Tenho algumas pós-graduações, LLM em Direito de Energia, gerenciamento de projetos, também de setor elétrico, e participo lá das discussões, principalmente do C5, lá, que é o grupo de estudos de mercado de energia e regulação no SIGRE, e no I3E também, que é uma outra instituição, que é o Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, e também junto lá do comitê diretivo do I3E, especificamente liderando as iniciativas de educação da sociedade de potência do I3E. Tá? Então, a guisa de introdução, para quem não me conhece, esse sou eu. E entrando um pouquinho aqui mais na temática, pessoal, já do nosso tema aqui, já da resposta à demanda. Então, o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos um cenário de alta inserção
de fontes renováveis não convencionais, principalmente a solar e a eólica, né? E isso traz uma nova realidade para a operação do sistema de potência, não só aqui no Brasil, como em outros países também. E, obviamente, existem alguns pontos aí mitigadores que a gente pode utilizar para mitigar esses efeitos das renováveis não convencionais, né? Porque elas têm uma característica muito interessante de prover energia a custos baixos, mas tem outros aspectos de flexibilidade e também de capacidade que elas não conseguem suprir por questões técnicas, né? Então, a resposta à demanda, hoje, né, ela é uma ferramenta muito importante, central, quando a gente fala de transição energética também. O que que é a resposta à demanda? Ela é, na verdade, um conjunto de mecanismos que permitem que o consumidor ou os consumidores ajustem o seu consumo de energia dado determinados sinais de preço, sinais econômicos, né? E aí esses ajustes eles podem ser feitos tanto a depender do modelo que a gente vai ver nos próximos slides aqui, tanto de forma voluntária quanto de forma automática, né? Então, isso é uma característica bastante importante que a literatura internacional traz de programas de RD, tá? E, obviamente, a RT ela permite que o consumidor participe mais ativamente do mercado como provedor de serviços, dado que ele vai fazer ali um serviço ali para a operação do sistema efetivamente, o que pode ajudar a operação do sistema, né, via agregadores, por exemplo, de recursos energéticos distribuídos, e assim ela pode promover mais competição e reduz a necessidade de investimentos em geração de pico também. Pode reduzir, né? E, obviamente, né, dessa forma, a resposta à demanda ela contribui não apenas reforçando a confiabilidade e eficiência do sistema elétrico, mas também auxiliando na transição e na transformação energética, né, dos sistemas de potência. Então, um contexto que a gente tem hoje na literatura internacional e de mundo é esse. E quando a gente olha principalmente para esse contexto de participação de renováveis mais ativas por conta da descarbonização da geração do setor elétrico, a gente percebe aqui, esse é um dado da IEA, no World Energy Outlook, no último que foi publicado, de 2024, ainda vai sair de 2025, mas é, em, de forma geral é isso, né? O que que nós temos aqui? Principalmente devido à questão de aumento de renováveis não convencionais no sistema elétrico e eletrificação da economia, a questão da flexibilidade, tanto de curto prazo como sazonal, de longo prazo, ela vai ser cada vez mais importante, né? Aqui a gente tem do lado esquerdo como que a necessidade de curto prazo, e aqui esses steps eu sempre falo, né, que é o cenário base da EA e de outros think tanks também. O cenário base que nós temos hoje é que essa necessidade de flexibilidade ela vai aumentar cada vez mais, né? Principalmente aqui em países em desenvolvimento. Aqui a gente vê a Índia, por exemplo, né? A China também tendo um grau de necessidade de flexibilidade extremamente elevado, né? Por conta da questão da eletrificação e da entrada das renováveis não convencionais. Os Estados Unidos também, em certo grau aqui, bastante elevado, e aí é importante a gente qualificar a necessidade de flexibilidade em dois aspectos, né? Flexibilidade de curto prazo, que é aquela ali de quase no tempo real, né? E a flexibilidade sazonal, que é intraanual, né? Então, aqui a gente tem a de curto prazo aumentando, ou previsto a ser previsto, há uma tendência de aumento dessa necessidade de flexibilidade, e aí os recursos, por exemplo, de resposta da demanda
e principalmente baterias, também elas vão ajudar a mitigar essa necessidade ou a contrabalancear essa necessidade de flexibilidade de curto prazo. A necessidade sazonal ainda ela vai ser muito atendida pela questão das hidráulicas e pela questão das térmicas. Só que as térmicas aqui elas vão precisar ter um papel de redução ali ou menos carbono intensivo, com a inserção de tecnologias como CCUS, por exemplo, que é a captura e utilização de gás carbônico, tá? Das emissões lá das térmicas. Então, eu sempre faço essa qualificação, né, de flexibilidade de curto prazo e flexibilidade sazonal, porque ela é importante e as fontes são diferentes aqui. Mas vejam que a de curto prazo basicamente vai ser atendida por resposta da demanda, e aí entrando aqui agregadores e veículos elétricos também, que podem ser colocados em um agregador de serviço, por exemplo, e sistemas de armazenamento. Então, isso é importante que a gente tenha esse contexto internacional hoje. Quando a gente olha para resposta da demanda na literatura internacional, basicamente a gente tem duas formas de fazer essa implementação desse programa GRD. Um, via mecanismo baseado em preço, que é o Price Based Schemes aqui, que tá no gráfico esquerdo, à esquerda, e o outro que é um mecanismo baseado em incentivos, que é o Incentive Based. Basicamente, qual que é a diferença dos dois aqui? O Price Based ele é muito focado em dar sinalização para o consumidor para preços de energia diferentes, ou seja, tarifas ali variáveis ouro sazonais, variáveis no tempo, ou outras formas de tarifação também. Aqui, basicamente, você tem uma demanda flat, né? Você tem um preço de energia que o consumidor paga flat, você vai deslocar a um determinado preço de energia sinalizado para o consumidor dentro da tarifação dele, você vai deslocar essa demanda daqui para cá. Né? Basicamente é isso. Isso aqui que ele chama, que a literatura internacional chama de DWL, é o Deadweight Loss. É basicamente uma perda de energia ali, um consumo não efetivo, digamos. Né? Então, esse Deadweight Loss aqui é o que você vai evitar aqui, né? E aí você tem esse deslocamento da demanda aqui pela sinalização de preço dentro de uma estrutura tarifária. Na parte do incentivo, o que você tem aqui? Você tem, basicamente, quando a gente olha também a literatura internacional, a gente vê que esses mecanismos de incentivo, eles são introduzidos via agregadores de serviço. Então, aqui, o agregador de serviço ele está sendo, um preço de remuneração, que ele chama esse RD aqui, e aí, quando você tem aqui a demanda flat, você tem um preço, o operador ele sinaliza esse preço de redução da demanda aqui para o agregador, e o agregador, previamente, ele vai ver quem está disponível a reduzir a demanda. Obviamente, você tem um tempo de resposta aqui, e aí você consegue baixar a demanda de energia a esse nível aqui, e aí esse preço aqui ele vai ser determinado pela redução da demanda, né? À medida que você vai aumentando a demanda. Mas aqui você tem basicamente essa sinalização de preço que o agente agregador está recebendo e vai repassar aos consumidores também. Então, basicamente, são esses dois mecanismos que a gente tem quando a gente olha para a experiência internacional, e a implementação desses programas de resposta à demanda, ela tem basicamente 5 objetivos. O primeiro ampliar o crescimento estratégico da carga, modelando a modelagem do perfil de consumo, que é o load shaping, estratégia de eficiência energética também, redução de picos, que é o peak shaving, e deslocamento da carga, que é low shifting. Né? E cada um desses objetivos ele depende de diferentes desenhos de mercados para ser efetivamente alcançado. Então, a gente tem essa experiência internacional aqui bastante interessante, e quando a gente olha para a implementação dos programas de resposta à demanda, também baseados em preço, e aqui vamos começar por essa temática, a gente olha que
esses programas eles iniciaram-se com a implementação independente da medição inteligente, né? Então, eles foram implementados antes da medição medição inteligente ou infraestrutura avançada de medição, que é como a literatura internacional aponta, ou da leitura automática de medidores. E aí a gente tem vários modelos tarifários que foram adotados. Por exemplo, na França a gente tem a Tempo Tariff, né, que ela é uma tarifa ali que combina características orossazonais de toll e de preço crítico de ponto também, e distingue 6 períodos de tempo. E nos Estados Unidos, né, a primeira vez que a gente olha isso sendo colocado em regulação ou legislação é no Energy Policy Act de 2005, né? E aí ele traz uma definição bem interessante aqui, que é a precificação baseada em tempo e outras formas de resposta à demanda, por meio das quais os consumidores recebem sinais de preço da eletricidade e podem se beneficiar ao responder esses sinais, deve ser incentivado. Então, é um incentivo direto, lá em 2005, nos Estados Unidos, da implementação desses programas de resposta à demanda. E aí, na União Europeia, diferentemente dos Estados Unidos, né, a gente tem uma questão de determinação da ACER, né, que é o regulador da União Europeia, de implementação dessa medição inteligente em pelo menos 80% dos medidores elétricos, desde que economicamente viável, né? Esse rollout não está acontecendo, obviamente tá acontecendo ainda, né? A Alemanha e outros países também da União Europeia já fizeram suas análises de custos-benefícios e estão fazendo essa implementação de rollout. Só que aqui, lá na União Europeia, vou dar o exemplo aqui da Alemanha de novo, a economia da energia é estimulada em parte por meio das tarifas orossazonais toll, e na França também o regulador do setor elétrico francês lá definiu que as ofertas dinâmicas como aquelas que fornecem incentivos horários indexados a pelo menos 50% aos mercados atacadistas de energia. Então, falei um pouquinho aqui da França também, porque a França é um exemplo bem interessante de ser estudado, né? Longe aqui dessa apresentação a gente explorar cada detalhe do modelo francês, mas é bastante interessante como foi implementado o sistema lá, o BNEF, se eu não me engano, é uma sigla em francês para esse arcabouço de programas de resposta à demanda que foi implementado na França. E aí, obviamente, né, existem algumas questões aqui que elas precisam ser endereçadas ou são desafios a serem apontados, a serem endereçados, quando a gente fala da implementação de RD via mecanismos de preços, né? Por quê? Porque o mecanismo de preço ele é muito focado na resposta do próprio consumidor, né? Então, quando a gente olha a experiência internacional, justamente aponta aqui que a grande heterogeneidade da elasticidade da demanda é um fator importante a ser considerado quando a gente implementa programas baseados em preço, efetivamente em preço. E aí, por que isso? Porque alguns consumidores eles reagem de forma muito mais intensa do que outros, o que reduz a previsibilidade dos resultados de programas de RT baseados em preço, né? Obviamente, a digitalização e o uso das tecnologias elas podem aumentar a eficiência e a capacidade da resposta dos consumidores, mas tem essa questão aí do price base ele ser muito focado em como que o consumidor, somente o consumidor, ele vai reagir a isso, né? E aí a gente olha aqui a RD já baseada em incentivos, ela tem uma ampla aplicação de serviços que podem ser acoplados a ela. Aqui eu trouxe um gráfico, né, fazendo distinções entre preço, entre aplicações zonais ou locais e aplicações de longo prazo e curto prazo. Então, a gente tem aqui alguns mercados, né, alguns serviços, por exemplo, capacidade, participação no mercado de energia também no wholesale atacadista, e aí a gente tem ali, por exemplo, as respostas de frequência, né, tanto primária, secundária, terciária também, frequência, reserva de frequência, frequência de contingência também,
congestionamento de tensão. Então, tem vários serviços que eles podem ser acoplados em um mecanismo de resposta à demanda baseados em incentivos. Por quê? Porque isso aqui, como eu falei, esse programa normalmente é implementado via agregadores, né? E aí é muito mais implementado na Europa do que nos Estados Unidos, os agregadores para esse tipo de resposta à demanda aqui, que eles vão, no final do dia, eles reúnem, como eu falei, eles fazem uma pré-análise de consumidores que estão dispostos a reduzir o seu consumo ou ofertar esses serviços que a gente está vendo aqui em tela também para o mercado de energia em si, ou para a operação do sistema. E aí, claro que a depender do objetivo e da necessidade do sistema elétrico de uma determinada localidade, o país, esses serviços podem ser aplicados via mercado de AID por meio desses dois mecanismos, price-based ou incentive-based. Aqui a gente tem algumas aplicações aqui, né, da França, do PJM, da Alemanha, aqui algumas aplicações que estão presentes nos dois mercados, né? E aí a gente tem, obviamente, aqui o NEBEF, que eu comentei, né, que é o mecanismo lá deles de implementação da França de resposta à demanda via agregadores, né, para habilitar a participação de agregadores também. Então, muito interessante a gama de serviços que a gente pode ter via essas implementações aí. E, obviamente, os programas baseados em preço têm um foco distinto dos baseados em incentivos. Os baseados em preço ele tem o foco em reduzir o uso de unidades de pico e aumentar a elasticidade da demanda no longo prazo, incentivando os consumidores a deslocarem consumo para horários de menor custo, enquanto que os baseados em incentivos dependem de terceiros agregadores e concentram-se no mercado de balanceamento, que lá fora, em outros mercados de energia, tem o mercado de balanceamento também, né, que é o balancing market, e concentram-se em mercado de balanceamento, contingência de curto prazo, com uma remuneração baseada na disponibilidade de capacidade. E aqui a gente tem esses dois casos aqui, tanto no PRD quanto na França, que uma dos aprimoramentos foi justamente incorporar os objetivos de deslocamento de carga. Só que ainda persistem desafios, como principalmente como medir esse desempenho da RD com esses sinais econômicos e definir essas linhas de base de consumo confiável, né? Então, essa aqui basicamente é uma revisão de literatura internacional que a gente traz aqui para discussão aí nos próximos minutos também. E aí, na fronteira de conhecimento também, pessoal, existe umas discussões iniciais que tá sendo discutido agora, mas, obviamente, como a gente tem muita questão ainda para ser superada lá no mercado que eu vou chamar de tradicional de resposta à demanda, essas discussões aqui elas começaram recentemente, mas, obviamente, precisa de começar de algum ponto para poder avançar. Aqui a gente tem o que a literatura chama de Integrated Demand Response, que é quando você faz a resposta à demanda em vários mercados, principalmente mercado de energia e gás, conectando esses mercados. Só que para isso, você precisa ter uma intercomunicação muito grande entre o operador de serviço de gás e de eletricidade, justamente para poder fazer todas as conexões aqui, acionar os agregadores, né? Você precisa de ter conectividade, né? A IoT aqui muito intenso, para que você possa ter uma efetividade aí no acoplamento desses diferentes mercados. Mas trouxe aqui para a pauta também para que os senhores possam saber também o que está sendo discutido na fronteira do conhecimento em termos de mercado de energia, em termos de mercado de resposta à demanda também. Tá? Basicamente é isso, pessoal. Obrigado, fico à disposição aqui para perguntas e no tempo combinado aqui, tá, Casa B? Tá perfeito, Obrigado, Giovanni. Giovanni. Ótima apresentação. Vamos chamar aqui os nossos debatedores aí para falarem sobre o que ouviram e dar a sua opinião. Evelina, podemos começar com você? Podemos sim.
primeiro lugar, né, quero agradecer o convite da Abracel para estar aqui mais uma vez, para um tema que é tão relevante para o NS e também para o setor. E dar os parabéns também para o Giovanni pela apresentação. Acho que tem algumas informações bem interessantes. Eu vou falar alguns dados que eu acho interessante dos programas que a gente tem hoje de resposta da demanda. Que só um minutinho que eu quero trazer uns dados. Eu vou deixar para fazer uma apresentação do programa de resposta da demanda específica depois para uma reunião técnica com a Abracel. Deixa eu só pegar uns dados aqui, só um momento, por favor. Estava aqui na minha tela, mas. Ah, tá aqui. Então, vou fazer alguns comentários gerais que a gente tem hoje, né, no âmbito, assim, que a gente tem vigente de resposta à demanda. A gente tem um programa estrutural, né, que já está já há alguns anos, né, a partir de 2022, de outubro, a gente conseguiu fazer esse programa estrutural e também a gente está testando um programa que é um sandbox regulatório, né? O programa estrutural ele é voltado para o produto de curto prazo e nós temos o sandbox regulatório que nós estamos testando o produto por disponibilidade, que é uma outra forma de contratação que foi inclusive pedido dos agentes lá em várias audiências públicas da ANEL. E a ANEL concedeu, né, essa possibilidade de a gente testar antes de incluí-lo no programa estrutural. Então, a gente tem hoje, né, esses dois programas e no contexto regulatório atual, né, a gente é um programa por incentivo, né, como o Giovanni falou, ele é um programa que a gente considera por incentivo porque a gente considera as cargas despacháveis pelo INS, né, e a gente vem atuando, né, basicamente, né, com ANEEL, CCE, associações de consumidores, principalmente, agora a gente vem se aproximando da Abracel também, que o objetivo é incentivar a maior participação da demanda no atendimento energético do país, né? Como o Giovanni também disse, isso contribui para a confiabilidade, a otimização do uso dos recursos, a modicidade tarifária, né? A eficiência econômica e também para a sustentabilidade tem um papel aí bem importante na transição energética. E atualmente esse programa de estrutural de RD, né, já está entregando resultados expressivos e vem contribuindo ativamente, né, para o atendimento. Nesse primeiro momento, é um recurso para atendimento à ponta de demanda no SIM, né? Mas a gente sabe que pode ser estendido futuramente para outros serviços, como o Giovanni também apresentou, que é serviços ancilares e também participação no mercado aí de energia. Então, a gente tem diversos consumidores que estão apresentando ofertas semanalmente, né? Sendo despachados e reduzindo efetivamente a demanda para atendimento dos produtos. Isso é bem importante porque isso a gente vê um amadurecimento do programa e também da confiança do operador de que aquela demanda ela está sendo efetivamente reduzida, né? E isso é bem importante aí para confiança, né, nesse programa. Então, trazendo alguns números para vocês, né, desde outubro de 2022, o ONS já aprovou cerca de 750 ofertas, a gente teve quase 3.000 ofertas analisadas, os preços variam entre 99 a R$ 2.000 o megawatt-hora, e a gente já tem aí mais de 70 empresas ofertantes. Os montantes de oferta variam entre 5 e 120 megawatts de demanda, né, por oferta de atendimento à ponta do sistema. E essa demanda, cada mês, essa grade horária, ela
que para atendimento à demanda de conta, ela varia e o INSS publica essa grade de uma forma antecipada, né? E falando um pouco dos segmentos que mais estão atuando hoje, nós temos principalmente o setor de metalurgia e produtos de metais, aí com quase 60%, minerais não metálicos, 16%, químicos, em torno de 15%, e madeira, papel e celulose, aí em torno de 7%. E a gente está testando também, como eu já mencionei, o produto aí por disponibilidade. A gente teve o primeiro mecanismo realizado em 2024. A gente teve muito pouco tempo para operacionalizar esse mecanismo, ou seja, entre a publicação da autorização da ANEEL, o edital, assim, e o prazo para os agentes efetivamente conhecerem os termos do edital, né, preço teto, o produto, foi assim, em torno de 15 dias. Então, nesse primeiro mecanismo, a gente celebrou, porque a gente conseguiu contratar 93 megas, e no segundo mecanismo, o que a gente procurou fazer é ampliar o prazo de negociação, né? Então, a gente teve aí, acho que 2 meses, mais ou menos, e a gente conseguiu ampliar esse valor, né, de contratação para 200, acho que 29 megas, né? E, e nesse programa por disponibilidade, ao contrário do programa de curto prazo, os agentes têm que se comprometer, né? Assinam um contrato, eles recebem uma receita fixa, né? Por estarem disponíveis, mas essa disponibilidade também está atrelada a um número fixo de acionamentos. Então, a gente deixou aberto, né? A gente criou no segundo mecanismo 4 ou 6 acionamentos. A gente teve 2 produtos, né, com preços tetos distintos. E o que a gente observou também é que deixar muito aberto o número de acionamentos dentro do mês também é um pouco barreira, porque o agente ele pode ser chamado no limite até 4 vezes na semana. Isso traz uma certa insegurança para o agente, né? E ele acaba, às vezes, preferindo ainda o produto de curto prazo. Então, Evelina, Evelina, deixa eu te é, interromper um pouquinho, por favor. sim. A Daniela está. O cara acho que tem uma questão, mas o pessoal aqui no chat está perguntando se vai compartilhar essas informações, e porque não sei se agora a intenção era compartilhar alguma apresentação, porque Eu não trouxe a apresentação porque qual que é a nossa proposta? A gente quer se aproximar da Abracel, a gente quer fazer uma apresentação específica. A gente fez assim uma parceria também bem forte com a Abrace, que está aqui, né? O Vitor. Então a gente trabalhou para estruturar esses produtos e a gente quer continuar avançando e aprimorando, né? Então, essas informações estão aqui eu posso até colocar algumas informações aqui no chat depois para vocês, mas a intenção é fazer a gente agendar uma reunião específica de trabalho, inclusive, eu estava aqui pensando, a gente vai fazer uma pesquisa com a Brás, até no âmbito do SIGRE. Então, estou pensando também a gente estender essa pesquisa para os associados da Bracel, para a gente ver como que a gente pode eliminar alguma barreira que porventura possa existir para a gente chamar os agregadores mais para perto, né? E até falando dos agregadores, né, eles têm uma função, né, muito importante que eles têm esse papel, né, de agregar essas cargas, isso forma um pacote de flexibilidade, né, bem importante. O agregador, ele faz essa gestão da flexibilidade para os diferentes produtos, né, faz a comunicação com os operadores, né, no nosso caso, a gente tem operador de sistema, operador de mercado, viabiliza a remuneração e reduz a barreira de entrada, né? Então, ele
promove essa democratização também de participação dos consumidores para prover esses serviços de flexibilidade. Então, a gente quer muito investir nessa figura do agregador. A gente tem, o que que hoje, só complementando aqui, já estou concluindo a minha fala, a gente tem hoje, quando uma carga ela participa sozinha, ela é autorrepresentada. Quando ela, mesmo sendo um consumidor, ele está representando as suas cargas, a gente já trata como agregador. Só que é, agregador, comercializador, a gente tem muito pouco. E a gente sabe que é um nicho assim bem importante para a gente conseguir deixar esse mercado mais líquido, né? E atuar até ampliar outros segmentos, agora com o mercado varejista também é importante, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar aqui, esse convite para a gente, na sequência, fazer reuniões de trabalho mesmo, né, com a Bracel e a gente ver como que a gente pode melhorar também a atuação aí dos comercializadores, tá? Ô Eu até Fred, falo. deixa eu dar um recado, dado aí os pedidos pelos dados aí que a Evelina descreveu, nós vamos trazer todos esses números na nossa cobertura que nós fazemos no relatório semanal na sexta-feira, e eu fico em contato hoje com a Evelina para que ela passe, eu anotei tudo, mas que ela passe isso oficialmente, de forma que a gente possa reproduzir ali com precisão e exatidão. A gente faz isso o Isso. mais rápido Obrigado, possível, tá bom? Evelina, agradecemos muito e a Bracel, claro, está completamente querendo participar desse processo e estamos à disposição, vamos conversar assim bastante. Depois do Casadei ter falado isso, que era dos dados, vários aqui se manifestaram pedindo as informações, então tem muito interesse, a gente chegou aí a 120 participantes, é uma boa audiência, o pessoal tá gostando. Giovanni, a primeira mensagem foi da Daniela Caro, nossa conselheira, Ô Fred, temos o Vitor agradecendo. ainda, né? Temos o Vitor, mas só para dizer que ela gostou muito da sua apresentação, parabenizou você. E agora, Muito então, obrigado. feito esse intervalo, vamos ao Vitor e vemos o papel aí, a posição dos consumidores aí. Vitor, obrigado pela presença, está com você. Obrigado, Fred. Obrigado, Casadei, todos os colegas aqui da Bracel pelo convite. Para a gente é muito importante participar. Parabéns pela fala, Evelina. E Giovanni, pela apresentação, muito boa, viu? Excelente. E trazer aqui um pouco da experiência que a Abrace vem tendo e seus associados nos programas de resposta à demanda, né? Assim, eu lembro que a gente começou essa discussão com Evelina e todo o time lá do ENS. Tô começando a achar, Evelyn, tem quase uma década, né? Quando a gente realmente começou as primeiras conversas. E é uma questão muito de aprendizado, né? Isso vai realmente aos poucos. Aqui, pegando muita experiência dos associados, alguns têm diversas cargas aí distribuídas pelo globo, né? E participam de diferentes programas, têm muita experiência. Então, a gente iniciou muito tentando agregar o que seria isso, né, e o que a gente poderia trazer aqui para o nosso país de forma simplificada. O programa lá atrás, assim, de início, regulado pela ANEEL, ele começou ali muito localizado norte e nordeste e com um viés, na minha opinião, mais energético. E não deu certo, né? Não deu certo, não houveram ofertas, participações, etc., porque, assim, esse primeiro programa ele tinha um nível de restrições muito grande. E isso foi um primeiro aprendizado, né? Programas de resposta à demanda para funcionarem, uma das prioridades tem que ser, não pode ser muito engessado, eu diria dessa forma, né? E ele foi evoluindo a partir dessa experiência. Primeiro ele foi aberto para todo sim, e depois foram tirando ali algumas amarras. Por exemplo, você tinha naquela época a necessidade de rampa de entrada, né? Você tinha ali uma restrição de rampa de entrada para iniciar a entrega do produto. Isso, com o olhar da indústria, trazia algumas restrições. Você tinha que ter também algum tipo de consumo mínimo, que também penalizava muito alguns tipos de carga. Linha de base também, o Giovanni colocou isso bem, né? Isso é um assunto crítico em toda a experiência internacional.
E para nós também, né? Provavelmente é um dos assuntos de maior sensibilidade, assim, como que a linha de base poderia ser calculada da maneira mais efetiva para realmente representar e apurar se aquela carga entregou uma redução ou não. E aí eu dou um exemplo, alguns exemplos assim das indústrias. Existem indústrias que trabalham, a gente escuta muito assim por batelada, né? Então ela não tem um consumo flat, ou não tem um consumo muito bem comportado ao longo das horas, dos dias e dos meses. Então é muito difícil você calcular. A nossa linha base ela é calculada para dias úteis a cada hora e também a cada hora para o sábado, para os finais de semana. Sábado, basicamente. Então, uma indústria que ela não tem esse consumo muito bem comportado, ela tem uma dificuldade de ter uma linha de base, que é a sua referência, para entregar esse consumo. Então, aqui comentando um pouco de algumas restrições que ainda existem, que a gente poderia, enquanto coletivo, pensar em propostas de aprimoramento, né? Assim, reforço muito, a Evelina e todo o ONS sempre estão muito abertos a receber novas ideias, discutir para a gente evoluir esse programa. E a gente tem uma oportunidade muito grande, enquanto agentes do setor elétrico, que a gente está ainda vivendo o sandbox para RD, né? O sandbox autorizado pela ANEEL, ele vai até o final de 2026. Então, a gente tem muitas oportunidades de criar novas experiências e melhorar essas regras ao longo do próximo ano, né? O ONS, eu imagino, tem condição de realizar, no mínimo, mais uma contratação do RD por disponibilidade. Então, pelo menos mais uma. E percebam, né? O primeiro RD disponibilidade, especificamente, ele contratou 90 e poucos mega, 93 mega. O de agora já foi para 220 alguma coisa. Então, você veja, assim, as indústrias e os consumidores no geral estão começando a olhar cada vez mais para esse programa, tentando aprender e participar. Então, se a gente continuar nessa pegada aí de multiplicar por 2 cada contratação, caramba, daqui a pouco a gente chega no nosso sonho, e aqui botando todo mundo pés no chão, de contratar 1 giga de RD. RD não é a solução de tudo, assim, jamais a gente vai ter programas de resposta da demanda que serão capazes de evitar a contratação de termoelétricas a CVUs elevados. Não é isso. Nós não somos programas de resposta da demanda completamente concorrentes. Eventualmente, eu gosto sempre de falar isso, existe um preconceito ainda no mercado que programas de resposta da demanda são programas de corte de carga, são programas de racionamento, e não é isso. São programas de apoio na gestão da rede elétrica do operador como um todo. É muito importante termos isso em mente. Então, são programas complementares. E lá atrás, quando a gente iniciou esses debates, a gente fez uma pesquisa entre os nossos associados para ter uma ideia do que seria o tamanho dessa oferta, né? E a gente, para diferentes produtos de 5 minutos, produtos de entrada de 5 minutos, produtos de entrada de meia hora, produtos day ahead, e o range de oferta entre os associados variava ali entre 500 mega e 1 giga. Ainda não chegamos a isso, mas nessa segunda contratação, se eu não me engano, mais ou menos 90% dos 220 e poucos que foram contratados são de associados da Abraço. Então, a gente está conseguindo, aos poucos, crescer. E para mim é muito emblemático participar dessa live de hoje com a Abracel, porque uma das maiores restrições que o programa tem é falta de disseminação do conhecimento. Não é fácil ultrapassar essa barreira. Nós temos diversas cargas hoje no Brasil, não necessariamente cargas industriais heavy, que nem a Abrace, que poderiam participar do programa, mas ainda não conhecem diretamente. Ou, no dia a dia do gestor ali de suprimento, gestor de energia, esse é um item que está ali no final da pauta dele, para ele eventualmente separar um tempinho, olhar. E depois que vem uma barreira muito importante, o processo de convencimento dentro, pelo menos, das indústrias, não é fácil. Como é que você, por mais que eu sou o diretor de energia, eu vou ter que convencer, no mínimo, meu diretor industrial, que ele vai ter que reduzir o consumo dele por algumas horas do dia. E o foco, eventualmente, de um diretor industrial é produzir, não é deslocar a sua produção. Então, percebam que até o preconceito da redução do consumo, eventualmente, é inerente da própria indústria, porque você precisa toda uma mudança de mindset de nós, né, enquanto representantes da indústria também. Então, isso não é simples. Por isso que ter
a participação de todos os agentes aqui da Abracel, olhando essa oportunidade de negócio, trabalhando neste processo de convencimento das outras cargas, eu acho que é muito bom para nós, né, enquanto setor elétrico, e deve ser fundamental para os comercializadores, né, na figura ali de agregador ou, eventualmente, representante individual também, assim, de algumas grandes cargas que vocês representam. Agora, no RD de disponibilidade, se eu não me engano, um dos ofertantes foi agregador. Então, existe um potencial gigantesco para este crescimento. E quando a gente pensa também na oportunidade de investimentos em baterias, armazenamento, etc., dentro, em conjunto com a carga, isso começa a abrir ali novas opções assim para a participação, né? Até aquelas cargas que são extremamente inflexíveis, por meio do armazenamento, isso passa a se tornar cada vez mais viável, e pensando numa disseminação por meio do agregador, isso é muito interessante. A Evelina pontuou ali alguns segmentos que mais estão ofertando, participando. Eu destaco assim que como é interessante assim a gente conseguir convencer o industrial a participar. E aqui eu compartilho com vocês assim o que a gente está aprendendo aqui. Um tipo de indústria que tem vamos dizer assim, uma facilidade grande de participar de programas de RD, a Evelina colocou metalurgia, assim, eu foco bem no ferroligas, né? O pessoal de ferroligas. Aí, por quê, Vitor? Quem trabalha com aqueles fornos de arco elétrico, ele tem uma capacidade de modulação, liga e desliga, claro, por algumas horas, muito grande. Então, assim, nesse processo de convencimento, a gente vem aprendendo, assim, o que é o melhor, o importante para a gente atacar de primeiro. Eu vou achar esse tipo de indústria. Vou atrás do pessoal de ferroligas para convencer, porque eu sei que eles têm potencial. Depois, pessoal e a gente vem, o mercado industrial, aos poucos, vem eletrificando muito os seus processos, né? Então, quem é que está investindo em caldeiras elétricas, trocando gás natural por caldeiras elétricas? Está aí outro potencial que tem uma modulação muito interessante. Se eu tenho 10 caldeiras de 20 GB cada, eu saio desligando essas caldeiras e consigo provavelmente entregar as necessidades do sistema. E o Giovanni colocou um ponto muito importante que é a gente pensar, e aí a gente sai muito do setor elétrico, mas a integração entre o setor elétrico e o setor de gás natural. A gente tem indústrias que existem há décadas, e essas indústrias investiram, por N motivos, em cogeração. Mas muitas dessas indústrias possuem cogeração que grande parte possui uma ociosidade interessante. Então, a gente tem aí no nosso Parque Fabril algumas centenas de megawatts hoje que não estão sendo utilizados. Ou porque provavelmente o gás não é competitivo para chegar nos preços, nos sinais de preço que nós temos hoje, ou também, eventualmente, se eu tenho um preço do gás competitivo, a inflexibilidade, questão das penalidades, contratação de curto prazo do gás natural, não me permitem participar dos programas, seja o estrutural, seja o de disponibilidade. Eu acho que a gente também tem muita oportunidade de diálogo entre os setores de gás natural e o mercado de energia para amplificar muito mais e, quem sabe, chegar no nosso sonho aqui de pelo menos 1 giga de RD contratado a cada ano. Fred, por enquanto, meus primeiros comentários. Obrigado, viu? E estou à Muito disposição. obrigado, Vitor. Excelente a visão aí dos consumidores aí. Pessoal, vamos abrir a palavra aí para os nossos associados aí. Perguntas, por favor. Tem pergunta no chat, Fred. Vai lá, Casadei, por favor, Deixa eu controle ver isso aí. aqui lá desde o início. Eu vi, não tinha perguntas. Vai ficar disponível. Ah, não, era só realmente do acesso ao relatório. Mas tem Fabiano da EDF, o Fabiano Fuga, que participou também da nossa live passada sobre agregação, tem 2 perguntas. Está aí, Vamos Fabiano? lá, A palavra é Fabiano. contigo. Me ouvem? Sim. Sim. Bem. Uma para a Evelina e outra, uma provocação para a Abracel e quem quiser comentar, o próprio Giovanni, se quiser comentar, acho que é uma boa. Eu vou começar com a Evelina, que ela conhece essa história, mas queria saber como que isso tem evoluído no INS. Estou bastante curioso, Evelina.
A gente sabe, né, que resposta da demanda é um conceito amplo, né? Então, acho que a própria apresentação do Giovanni mostrou isso, né? Você pode ter resposta da demanda não só no mercado de eletricidade, né, mas no mercado de gás, em outros mercados. E a gente vê isso nos mercados de varejo de forma muito comum, vê isso na telefonia, né, isso acontecendo, né? Mas dentro do nosso mundo aqui, elétrico e energético, hoje a gente tem uma questão muito forte que é a questão de demanda de ponta, né? Que por muitos anos no Brasil não foi um problema, mas cada vez mais isso vem alertando e é o que hoje tem um conceito de carga líquida, né? Que por conta das renováveis e tudo mais. E eu acho que a resposta da demanda poderia ajudar bastante nessa questão. E eu queria saber se o INS tem pensado, até com base nos programas internacionais que já tratam isso em outros países, em alguma solução específica. Inclusive, aí eu vou me atrever um pouco mais, a gente já conversou, Evelina, se a questão do pico coincidente, né, para a questão da demanda de ponta do sistema, se é algo que está na pauta do INS levar a ANEEL para que realmente a gente consiga mobilizar a carga a reduzir demanda nos horários de pico reais do sistema. E aí depois eu faço a outra. Tá bom. Então, Fabiano, até você fez um trabalho, né, bem interessante sobre esse tema. A gente está indo, assim, conforme a maturidade mesmo do programa, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um sandbox que está delimitado por algumas diretrizes que estão na resolução, né? Então, a gente até está solicitando, né? A gente tem um relatório que a gente está preparando para a ANEEL, até solicitando que o ONS ele tenha mais liberdade até para continuar testando coisas novas que não precise ficar tão engessado, né? Como foi falado aqui. Então, a gente ainda não está trabalhando, o foco ainda está sendo o sandbox, e a gente tem algumas limitações, né? Mas eu acho que a gente não vai parar. A gente vai, assim, a resposta da demanda, ela não vai parar, a gente vai continuar evoluindo, e tem, assim, muitas coisas para a gente explorar, e eu acho que é bem pertinente você trazer esse tema, eu acho que a gente pode resgatar isso. E, e também colocar isso na pauta. Realmente a gente não está trabalhando assim, até por limitação mesmo, porque a gente tem que ir ganhando essa experiência, essa maturidade, até dentro, né, da própria casa, isso, porque no começo tinha uma certa resistência. Será que a gente vai trocar uma termoelétrica por resposta à demanda, uma termoelétrica que é confiável, né? Então, aos poucos a gente vem ganhando essa confiança e construindo esse caminho, né? Então, eu até comentei na outra live que a gente tem depois, pode ter produtos em tempo real, né? Intradiário, para cargas específicas que o ONS consiga ter maior visibilidade, né? Hoje o programa ele flexibilizou algumas características aí de comunicação, de controle, né? E acreditando que a carga vai performar, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ir conquistando esse espaço ainda, assim, falando assim bem realisticamente, né? Tá. Eu vou aproveitar esse espaço aqui. Como não tem outra pergunta, pelo menos não estou vendo aqui, eu vou emendar a segunda. Tudo bem, Fred Casadei? Posso emendar? Perfeito, Pode ótimo, por ir. favor. Depois a gente tem uma pergunta da Camila Teófilo da CEMIG, mas pode emendar, Fabiano, temos tempo. Tá bem. Aí é mais direcionado para o Giovânio, mas se outros quiserem comentar, assim, é, Giovânio, queria saber um pouco sua opinião, assim, e até na sua visão, né, dentro do mercado brasileiro, baseado no que você já estudou internacionalmente e tal, e na sua nova vivência agora, é, vou puxar um pouco para a questão da agregação, né? Ah, como que você acredita que a Bracel pode trabalhar melhor
a agregação através dos comercializadores, varejistas ou não, né? Para que a gente possa, assim, ter um volume maior de resposta da demanda nas oportunidades que a gente tem hoje e também estimular outras oportunidades que, como a própria Evelina disse, né? Eles estão olhando, mas não conseguem ainda hoje dar conta, né? Porque é um processo de convencimento. Qual que, se você tivesse na sua mão, né? Nas suas mãos, traçar esse caminho, como você traçaria? Tá, Giovanni, obrigado, deixa eu já Fábio. aproveitar, Giovanni, o Fabiano, Claro. Evelina, porque a pergunta da Camila Teófilo da CEMIG ela margeia bem isso daí, quais são os critérios necessários para a comercializadora se tornar agregadora? Então, além dos caminhos aí que o Fabiano provocou, quais são os critérios necessários para a comercializadora se tornar agregadora? A quem puder responder. Eu posso responder, mas depois do Giovanni. Tá bom. Tá. Bom, Fabiano, e obrigado pela pergunta, né? O que que acontece, né? Se você fazendo uma reflexão aqui, né, assim, de todo o material que eu tenho estudado, cara, assim, de agregação, de Estados Unidos, Europa, né? Europa, que é bastante intenso lá a temática de agregação, eles, esses países, esses mercados, eles sempre começam com uma discussão, com uma definição, uma determinação estratégica de mercado, né? Por exemplo, a Europa, lá na ACER, que eu até comentei na minha apresentação, a ACER, para quem não sabe, é a ANEL da União Europeia, tá? E aí cada país tem a sua agência reguladora. A ACER, ela traz lá, e não, assim, desde quando eles começaram a modificação de mercado, atualização, em 2009, já traz algumas definições. Em 2009 começou a definição de agregação de serviços, e aí na última diretiva da SER, ela já deixa muito bem claro, né, que precisa estabelecer a figura do agregador para serviços, porque isso vai habilitar, diferentemente dos Estados Unidos, né, quando a gente fala de agregação, mas isso habilita a transição energética para a União Europeia, né? Então, quando a União Europeia ela define a agregação, é no sentido de auxílio na transição energética do continente, dos mercados de energia. Só que, no contexto aqui do Brasil, eu acho que é uma função muito importante a de agregação, não só para RD, né, Fabiano, assim, para outros serviços também. Por exemplo, a agregação de veículos elétricos. Hoje, a gente está, que podem participar, inclusive, do mercado de RD, né, como eu coloquei na apresentação. Hoje a gente tem mais ou menos aí uma frota de 300 mil veículos elétricos, ou seja, não é comparativamente, se pegar toda a frota do Brasil, de cerca de 124 milhões de veículos, mas assim, não é 0,2% da frota. Então, assim, hoje, pontualmente, você não tem uma grande capacidade de que esses veículos elétricos eles possam causar alguma interferência ou participar de alguma forma da rede. Mas dentro em breve, como a gente gosta muito de tecnologia, né? A gente é um povo que gosta muito da adoção tecnológica, né? Muito da novidade. Então, dentro em breve, o veículo elétrico ele vai passar a ser adotado com mais intensidade, né? As curvas de veículos elétricos, como a gente está acompanhando nos últimos anos, elas vêm crescendo rápido, né? Porque saiu de uma base zero, praticamente, para uma base que vem aumentando exponencialmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: precisamos aí, como setor, já colocar isso em alguma modernização setorial, colocar a figura, estabelecer a figura do agregador. Eu sei que já tem essa figura lá, mas é muito determinado pelo mercado, né? E aí é uma determinação de mercado lá no programa que a Evelina bem comentou aqui da RD, mas a gente precisa estabelecer com o setor elétrico essa figura do agregador, estabelecer oficialmente, para sair do papel, tirar do papel, por quê? Porque isso vai ser super importante, principalmente no contexto de abertura de mercado,
né, que a gente vai habilitar, o agregador ele pode habilitar outros serviços a não ser resposta à demanda também, agregação de carga, participação do consumidor no mercado atacadista de energia, é, e outros serviços também, mas precisamos estrategicamente colocar isso em alguma reforma setorial para estabelecer a figura do agregador. Sem o agregador, o nosso sistema ele vai ficar cada vez com uma dificuldade cada vez maior de ser operado, e aí a gente vai ficar sempre lagging behind de ofertar outro serviço. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Fabiano. Quero comentar também alguns pontos, né? Isso que o Giovanni falou, a gente tem hoje essa figura do agregador, por exemplo, a Enel X, ela não pode atuar diretamente no mercado, ela tem que atuar por meio da Enel comercializadora. Então, não tem esse reconhecimento que o Giovanni está falando, e eu acho que isso também tem que ser melhor discutido aí com a ANEEL e com a própria CCE, né? Acho que já foi até uma questão que a CCE já levou também para a ANEEL, acho que depende aí do amadurecimento. Com relação a o que é preciso ser feito. Eram isso, critérios necessários para a comercializadora se tornar agregadora. Então, tem um procedimento de comercialização específico de como, lá na CCE, né, a gente pode é, consultar, basicamente precisa oficializar essa relação do agregador com as suas unidades consumidoras agregadas. Então, formalizada essa relação, o INS recebe, né, essa informação e habilita, né, o agregador a poder fazer as ofertas lá nas plataformas do INS. No caso do produto de curto prazo, o INS tem uma plataforma específica para receber as ofertas. No caso de ser o produto, o mecanismo competitivo aí para a resposta da demanda aí no âmbito do sandbox, a gente tem utilizado aí a plataforma da Paradigma, tá? Mas tem essa primeira etapa aí de fazer essa habilitação lá na CCE, depois se habilitar também no INS para poder ter acesso a esse ambiente de ofertas. E teve uma pergunta que eu vi no chat, né, que alguém perguntou se nós vamos ter mecanismo competitivo ainda este ano, né? Está previsto um mecanismo competitivo para o segundo semestre de 2026. Então, a nossa ideia é, no início do ano, provavelmente fevereiro, a gente comece a colocar o edital aí já na praça e fazer esses contatos com as associações para poder mais assim, discutir, né, previamente antes de lançar o edital. Ok. Pessoal, nós já passamos aí 1h10, assim. Se tiver mais uma pergunta, por favor, mandem, senão a gente vai pedir as considerações finais aí de todo mundo. Eu deixo uma pergunta nessas considerações finais, assim, tanto do Giovanni quanto dos debatedores, assim, que a gente observa que, pelo menos no Brasil, né, nos últimos tempos, a resposta à demanda é sempre aquela solução emergencial, que o pessoal, agora precisamos fazer algo, corre, tentar dar uma resposta. O que que a gente precisa realmente para tornar isso um mecanismo permanente de mercado, uma coisa assim, não uma solução emergencial que aparece só na crise. Então, peço aí o Giovanni para fazer o seu encerramento, depois os debatedores. Ô Fred, tem mais uma pergunta que uma pessoa que se habilitou para falar aqui. Peraí, escreveu no chat agora, mas meu chat está dando um branco aqui, não sei o que está acontecendo. A É a Rosane Rosane Bessa, da Bessa, da Matriz. Matrix. Rosane, É. tudo bom, pessoal? Bom dia. A minha pergunta vai para o Giovânio, né? E se também a Evelina quiser complementar,
mas é mais relacionado à utilização de baterias, né, que estão instaladas no Behind the Meter para programas de resposta da demanda. Né? Recentemente, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas lá na Califórnia, né, teve um evento de teste para redução, né, emergencial ali de resposta da demanda aplicada para as baterias, e aí foi feito através de uma Virtual Power Plant uma redução de 535 megawatts em 2 horas, né, médios em 2 horas. E aí, até falando um pouco, né, sobre isso, sobre essa questão, e alguns estudos já foram até divulgados pela ABSAI, né, falando que tem aí uma previsão de um acumulado de 72 gigawatts de capacidade de armazenamento para os próximos anos e que 45% desse seria seriam através de baterias no behind the meter sem injeção de energia na rede, né? Que é uma das condições aí para poder colocar também baterias no behind the meter. Eu queria saber a visão de vocês sobre essa questão, até se o Giovanni puder comentar sobre como que isso daí tem sido feito lá fora, porque eu acho que uma das principais dificuldades hoje em dia é que quando a gente coloca as baterias no behind the meter, a gente não tem ali um medidor dedicado para a atuação dessa bateria especificamente. Então, a gente tem um sistema de faturamento que fica lá vendo, na verdade, o consumidor junto com a bateria, e aí para o sistema a gente não tem muito como saber o que está sendo feito por ela ali internamente, né? Aí seria mais eu queria saber uma visão de vocês sobre isso, por favor. Obrigada. Ô, Rosane, excelente pergunta, obrigado pela pergunta, né? Eu vou começar aqui com a resposta e depois, se meus colegas quiserem complementar aqui, fiquem à vontade também, por favor. Até retomando um pouquinho, né, da fala, do comentário de um dos slides que eu mostrei, a necessidade de flexibilidade sazonal, que é aquela flexibilidade de curto prazo ali, próxima ali do real time, dos atendimentos ali vai ser feito via resposta à demanda e via baterias, né? Então, isso é importante também. Quando a gente coloca bateria no DSO, né, a gente tá muito preocupado ali a nível de DSO, de controle de tensão, né, para fundamento de tensão, alguma coisa do tipo. Então, com certeza, né, eu acho que assim, e aí, de novo, volto na figura do agregador. O agregador vai ser muito importante e fundamental para que a gente possa habilitar esses novos serviços, né, e novo tipo de oferta, não só via programas de RD, como outros serviços também que a bateria pode ser remunerada sem ser RD também, tá? Via outros mecanismos, né? Também a gente acompanha em outros mercados também que foram implementados, né, mecanismos de flexibilidade, etc., para a remuneração desse tipo de serviço. Mas para isso vai ser fundamental. E aí a gente, como país, tem dois desafios, né? Não só a questão do agregador, como também a questão da infraestrutura digital, né? O AMI, que a gente fala, que é o Advanced Meter Infrastructure, que, pela portaria 111 do Ministério, precisa ser implementada em 10 anos. Eu, particularmente, acho que tem um desafio muito grande de infraestrutura, porque quando a gente fala de medição inteligente, a gente não está falando só do medidor, o medidor é a ponta, mas tem toda uma infraestrutura de IoT e tecnologia por trás que ela é vital. Inclusive, tem um estudo lá do Ministério, do Grupo de Trabalho do Ministério, lá de 2010, do Grupo de Trabalho de Smart Meter, né, que já aponta essa infraestrutura, e a gente também, a Anatel estava participando do estudo, né? Então, assim, tem que ter uma conversa entre a ANEEL e a Anatel também para habilitar essa infraestrutura de medição. Essa infraestrutura de medição inteligente, ela vai habilitar, ou pode ajudar também, agregadores, né? E aí os agregadores eles podem habilitar esses novos serviços via sistemas de armazenamento. Então, é mais ou menos quando a gente olha o mercado internacional, é mais ou menos essa
a cascata, principalmente no mercado europeu. Eu não sei se eu respondi você, Rosane. Sim, respondeu sim. Obrigada, Giovanni. De nada. Fazer alguns comentários também nessa pergunta da Rosânia. É, então, para nós fica meio transparente essa resposta, né? Se tem uma bateria behind the meter, que o que importa é a linha base, né, do agente, e eu acho que isso não é um problema para a participação, né, desses consumidores com bateria behind the meter. O que nós vemos também, tem uma indicação da ANEEL, né, para participação exclusivamente de bateria, né, que aí vai ser discutido como pode ser a linha base para uma bateria pura, né? Como que ela pode participar, né? Colocou isso como um dos itens a ser discutido aí na regulamentação para baterias, né? E eu estou vendo também uma pergunta que eu não tinha visto, como que foi a performance dos agentes, né? A expectativa e a realidade de entrega. Então, tinha uma preocupação muito grande também com as penalidades, né? As penalidades, a CE fez uma regra que até, assim, como é um produto que o agente tem que estar disponível, a penalidade por não entrega, né? Por não disponibilidade, estava tem que ser pesada porque é um compromisso do agente. Só que nós limitamos no âmbito do sandbox a 10%. E a gente viu que a 10% da receita fixa, que o agente poderia até, no limite, pagar, vir a pagar em caso de não performance. Então, a gente viu que a penalidade não foi o problema, os agentes, de uma forma geral, performaram muito mais, reduziram mais do que foi até contratado, mas em alguns momentos pontuais teve algum desconto dessa receita fixa por não performance. A gente, nesse relatório, que a gente vai soltar assim, em breve, vai ser encaminhado para a ANEEL, vamos colocar no site, é um relatório conjunto, tem toda essa análise também da CCE com relação à performance dos agentes, tá? Vai ficar disponível para todos, e a gente só pode garantir que não foi os agentes performaram muito bem, não foi nada crítico. E aí, outra pergunta aqui, também aplicação de resposta à demanda para redução de constraint off, eu acho que futuramente a gente vai poder ter um produto para isso, né? Para aumento de demanda, não só pensando em redução de demanda. Como eu te falei, é um mundo que pode ser explorado muitas aplicações de resposta à demanda que são importantes aí, que trazem mais flexibilidade e redução de custos aí para o setor. De uma forma geral, é um importante recurso que a gente pode explorar e aproveitar aí para o operador, né? E é só aproveitando também a minha fala, né? O que a gente precisa evoluir, que eu acho que é um pouco ainda uma barreira, é a questão da linha base em si, né? A gente quer melhorar, aprimorar isso. A gente está trabalhando com a linha base que nós temos, que é a linha de referência que a gente mede a efetividade da redução, né? Essa linha base, hoje, ela tem uma defasagem aí de 2 meses. Então, a CCE já tem uma proposta de tornar essa linha base mais próxima do evento, né, que está sendo contratado. Só que para isso, né, os agentes vão ter que ter também, aí, de novo, a importância do agregador, porque muitos agentes, a ANEEL determinou em resolução que a CCE tinha que publicar essa linha base com antecedência. E por causa disso, né, como a gente usa dados contabilizados, a gente tem esse gap aí de 2 meses entre a linha de referência e a redução. E a gente tem agentes com diferentes perfis, né, de consumo. Então, quanto mais próximo, né, da realidade ali, da redução, do momento de redução, melhor para a gente poder ter mais confiabilidade também nesse resultado. Então, esse é um ponto que eu deixo aí, a gente sempre propõe aí para a gente evoluir, só que o agente vai ter que ser capaz de prever a sua própria
redução, não ficar dependendo de um dado contabilizado. E aí entra mais uma vez esse suporte, né, o apoio do agregador que ele pode prover esses serviços também. Fica aí uma Obrigado, Evelina. mensagem. Vitor, para seu encerramento, por favor. Ótimo. Obrigado, Fred. Obrigado a todos aqui. Alguns comentários, assim, eu acho que, primeiro, né, o questionamento do Fred tornar o programa perene, né, estrutural, realmente acontecer. Assim, a gente está vivendo o sandbox agora para aprender o máximo possível para melhorar as regras. Eu realmente acredito lá no início desses debates sempre existiu uma resistência grande, não só dos consumidores em participarem, mas do próprio regulador e do operador, que o programa poderia dar certo no Brasil. Eu tenho convicção que essas resistências elas estão sendo muito bem superadas, né? Assim, o programa passou a ser cada vez mais reconhecido e está criando uma confiabilidade. Esse ponto da questão da entrega, por exemplo, RD, disponibilidade, o primeiro, se eu não me engano, eu achava até que esse dado era público, Evelina, mas assim, a entrega em si foi acima de 90%, eu acho que 95%, 98%, tá? Existiram penalidades, redução da receita fixa? Sim, porque as apurações são horárias. Então, se eu não entreguei pelo menos 80% do que eu me comprometi a cada hora, eu vou ter essa redução. Mas a entrega do primeiro programa, ela realmente foi muito alta, foi próximo de 100%. Então, isso vai criando uma massa crítica de confiabilidade do próprio operador, né? Esse segundo agora aumentou muito, assim, a disponibilidade dos agentes, mas a gente espera que fique ali acima dos 90%, o que é um número muito forte quando comparado, inclusive, com as termoelétricas despachadas. É importante a gente ter essa referência na cabeça, né? E para o próximo, assim, ainda, Fred, nesse ano, 2026, essa dispersão do conhecimento aqui entre os associados da Abracel, isso é muito importante para que vocês ajudem, né, em quais são as propostas, onde que as regras ainda podem ser melhoradas. Felizmente, a Felina ainda está dando uma oportunidade para a gente, mais uma terceira contratação do segundo semestre, e essas regras podem ser ainda melhores, né? Assim, um ponto aqui dos nossos associados que a gente entende muito interessante, que as ofertas do RD disponibilidade sejam ofertas para dias fixos. Então, assim, eu estou disponível para reduzir minha carga toda segunda e sexta-feira. Isso me dá uma previsibilidade maior enquanto indústria para me planejar para isso, né? Isso é um dos pontos, assim, que podem avançar. O próprio sistema de comunicação do operador, olha, eu vou precisar de você amanhã. Ser um sistema eventualmente mais ágil que eu lá, operador da planta industrial, que vou operacionalizar isso, eventualmente vou receber um SMS. Não só um e-mail, um Sintegre da vida, mas eu vou receber ali um SMS prático, eu e minha equipe, onde eu, eventualmente, durante a madrugada, vou fazer essa mobilização. Então, a gente tem questões, inclusive operacionais, que podem melhorar, evoluir muito, para a gente ir tendo aí um programa que tire um pouco mais de risco daqueles ofertantes e permita, né, uma ampliação. E para finalizar, assim, de novo, resposta da demanda, tanto estrutural quanto disponibilidade, mas aí eu vejo muito mais oportunidades no estrutural aqui para os associados da Abracel, né? Isso estar incorporado no dia a dia dos times que se relacionam com os consumidores. Tudo aquilo que você enquanto comercializador, vai conversar com o seu cliente, deixa ali na listinha para comentar do RD estrutural ou disponibilidade. Olha, tem essa oportunidade, o que você acha? Você tem flexibilidade? Porque isso vai criando uma massa no mercado e, aos poucos, a gente vai conseguindo evoluir na figura do agregador, né? Reforçar cada vez mais os agregadores participando. Hoje, o corte mínimo, se eu não me engano, são 5 mega. Para alguns parece ser muito difícil, mas um agregador consegue juntar ali 6, 10 cargas, isso tira muito o risco do operacional desse agregador de entregar pelo menos esse produto mínimo de 5 mega e se testar, né? E para finalizar, Fred, por que é importante testar agora? Por enquanto, o RD estrutural não tem penalidades financeiras, diferente do disponibilidade. A gente conversa muito aqui com as indústrias. Olha, se tem algum receio de entrar no disponibilidade, você vai ter que assinar um contrato, pode chegar uma penalidade financeira.
testa no estrutural, faz ali, chegou na quinta-feira, faz uma oferta de 5 megas, se testa para ver se você consegue ou não, para criar cultura dentro da sua indústria. Se der tudo errado, o pior cenário é o INS vai te dar um cartão vermelho por um tempo, ó, você não pode apresentar mais ofertas no próximo mês, nos próximos meses. Então, no pior cenário é esse, você não vai ter que desembolsar valores, né? Então, olhem para o RD estrutural como uma primeira entrada na participação desse tipo de programa. Para finalizar, agradeço muito os colegas aqui, o convite, e nós aqui da Abraço, a gente está completamente à disposição para a gente continuar esse diálogo. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Victor. Diga, Evelina. Posso fazer só? Porque eu me lembrei de uma coisa que você falou. Hoje, o programa estrutural, ele é estrutural, ele não está só em casos de emergência, né? Isso foi o RVD, né, a Resposta Voluntária da Demanda, que foi ótimo até, porque ela permitiu a gente criar o programa estrutural, que foi um programa emergencial, que teve uma participação incrível, né? Em 2 meses, a gente implementou muito rápido e a gente viu que, dando o sinal de preço correto, as simplificações que a gente precisava, então a gente conseguia viabilizar um programa estrutural, que já vem performando, que foi um pouco da minha fala inicial. E agora a gente tem a possibilidade de criar mais um produto, que é esse de disponibilidade, e incorporá-lo também ao programa estrutural. E aí focar em novos produtos, né, para a gente estar sempre evoluindo aí regulatoriamente. E com relação ao que o Vitor falou, a gente está pensando, Vitor, depois a gente vai conversar melhor, isso também a gente propõe no relatório, que a gente consiga não deixar os 4 acionamentos abertos dentro do mês, mas definir um acionamento, por exemplo, semanal, para trazer essa maior previsibilidade para o agente, né? Eu acho que fica mais fácil também, adequado à realidade da indústria, né? E aí a gente vai poder discutir com vocês melhor. Excelente, Evelina. Obrigado. Espero que tenha servido também para... Acho que muitos aqui não conheciam a extensão do programa, o que está acontecendo, então acho que foi ótimo, aí tivemos uma boa audiência. Então, agradeço ao Giovanni, ao Vitor, Evelina, a oportunidade, e certamente a Abraço e o INS são parceiros, nós vamos tentar ajudar aí e nos integrarmos aí a esse programa. Casadei tem uma pergunta aí, onde vocês vão disponibilizar a live, você quer esclarecer? As lives elas estão sendo feitas sempre com a participação só para os associados e colocaremos no YouTube em 2 ou 3 semanas. Nós queremos sempre privilegiar o debate aqui em tempo real com todos, né? E depois de alguma edição no vídeo, colocar uma capinha bonita, uma descrição, a gente leva para o YouTube e faz uma comunicação aí bastante forte para todo mundo ficar sabendo, mas não antes de 2 semanas. Ok. Obrigado, então, a todos. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, Giovanni, Vitor, Evelina de novo. Obrigado a todo mundo.